você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão ligadinhos, conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você aí que vem acompanhando o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu. É muito simples, é muito fácil, é de graça, não paga nada. Tem um botãozinho aí escrito inscrever-se. Você aperta nele, pronto, já é inscrito do nosso canal. Já está ajudando muito o crescimento aqui da gente no YouTube e já tá também, né? Já faz parte aí da família, né? Do canal Vascaíno desde sempre. Quer continuar nos ajudando? Deixa também aquele like esperto, aquele joinha, né? Compartilha também o conteúdo com seus amigos, com a galera aí nos grupos de WhatsApp, na sua rede social, que também ajuda o nosso canal. Eu já falei que com a ajuda de Deus e cada um de vocês juntos chegaremos lá. Gente, é o seguinte, sextou, né? É sexta-feira, 5 de dezembro, como passa rápido, né, galera? Esses dias era véspera de Réveillon, era Natal, já passou, já virou o ano, estamos aí em 2024, às vésperas da reapresentação do nosso elenco, e eu peço para você, acompanhe o nosso vídeo até o final, sabe por quê? Vamos falar de bastante coisa interessante nesse vídeo de hoje. Hoje eu estou aqui um pouco mais cedo, mais tarde eu tenho compromisso. Se tiver notícia muito importante, nem que eu tenha que colocar na madrugada, eu coloco para vocês. Mas de primeiro momento a gente vai falar do João Vitor, que foi conhecer São Januário, espaço experiência, já tem número definido para a camisa do zagueirão João Vitor. Vamos falar do zagueiro aí paraguaio que está acertado com o Vasco, está chegando também no Rio de Janeiro, Robert Rojas. Vamos falar sobre Bruno Prachedes, valor aí, aniversariantes do dia. Vamos falar sobre a Copinha São Paulo, vamos falar sobre Lucas Figueiredo, Eric Marcos, sobre o zagueiro do Boca Juniors, Nicolas Figal. Tem muito assunto interessante, então acompanhe o nosso vídeo aí até o fim, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Dito isso, bora lá então começar pelo início, né? Vamos começar a falar do que nos interessa, que é de campo e bola. Gente, é o seguinte, o zagueiro João Vitor, que estava lá atuando em Portugal, na equipe do Benfica, né? A equipe mais estruturada do futebol português. Ele que era simplesmente nada mais, nada menos que reserva ali do Otamendi e de um outro zagueiro da seleção portuguesa que está voando, né? Por isso o João Vitor não era titular, mas é sim um grande jogador, é um ótimo zagueiro, né? Tem aí cancha para ser titular da maior parte das equipes da Série A do nosso futebol. Enfim, fato é, né, que no dia de hoje ele conheceu São Januário, conheceu a sala de troféus, conheceu o espaço experiência, entrou no gramado, aquele primeiro contato ali com a colina histórica. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, vejam vocês mesmos aí, primeiro contato do nosso zagueiro João Vitor com a colina histórica. Show de bola, né, galera? Muito maneiro, né? Então, ele vai jogar com a camisa 38, né? Como vocês observam a imagem na tela. Então, fica aí para vocês o registro a título de informação, a título de curiosidade. Então, meus amigos, agora é o seguinte, vamos falar aí sobre o zagueiro Robert Rojas, paraguaio, né? É o seguinte, não foi anunciado ainda pelo Vasco de forma oficial, galera. Sabe por quê? Não é porque melou o negócio, não é porque o zagueiro não vem, não. É simplesmente pelo fato de que o Vasco está aguardando a documentação ser enviada pelo River Plate, clube argentino, para aí sim o Vasco assinar tudo com o atleta, né? E aí ser anunciado. Mas fato é, gente, que a comissão técnica do Vasco aguarda aí nas próximas horas a chegada de Robert Rojas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Para ele já aí se unir ao nosso elenco que se reapresenta amanhã, também conhecido como Sabadão, lá no CT Moacir Barbosa, já para fazer os exames, fazer umas atividades físicas no dia 6 e dia 7, para no dia 8, melhor dizendo,
o nosso elenco embarcar rumo ao Uruguai, a Punta del Este, onde será realizada a nossa pré-temporada. Mas, voltando ao foco do assunto, que é o zagueiro Robert Rojas, gente, é o seguinte: o Vasco deve pagar aí pro River Plate 900 mil reais pelo empréstimo de 1 ano do atleta, tá, gente? Então, mais uma transação bem amarrada, bem feita aí pelo nosso novo diretor de futebol, Alexandre Matos, né? Vamos ser bem sinceros, 900 mil reais hoje para você ter um jogador aí que era titular no River Plate, um jogador muito bom, que faz a linha, uma ótima linha defensiva, né? Se não pelo maior, mas entre um dos maiores clubes do futebol argentino. Você trazer ele aqui para jogar no Brasil por uma temporada, 900 mil reais, muito bom negócio, né? Tem jogadores aí, perna de rato, que jogam no futebol brasileiro, que o salário do cara para um mês é isso, é 900 mil. Então, gostei dos valores envolvendo Robert Rojas. É o seguinte, tá fixada a opção de compra ao término do empréstimo. O que é isso, Álvaro Silva? O que acontece, galera? O Vasco contratou o Rojas por 1 ano de empréstimo, né, junto ao River Plate. Se o Vasco quiser contratá-lo no fim do ano de 2024, né, em definitivo, vai ter que desembolsar algo em torno de 1,8 milhões de dólares, ou seja, quase 2 milhões de dólares, trazendo para a moeda aqui do real, vamos colocar aí uns 9 milhões aí de reais, né, na cotação atual mais ou menos, 9 a 10 milhões, vai depender da cotação do dólar, seria o valor estipulado pelo clube argentino se o Vasco quiser contratar em definitivo o zagueiro Robert Rojas. Galera, agora é o seguinte, vamos falar de outro jogador, outra situação também de empréstimo. Esse é brasileiro, é o volante, o meio-campista Bruno Prachedes, ele que pertence ao Red Bull Bragantino, e Alexandre Matos está buscando junto ao Red Bull Bragantino aí. O Vasco fez uma proposta em oficial para o clube lá de Bragança Paulista para ter o Bruno Prachedes por mais uma temporada por empréstimo. O Vasco teria oferecido aí 1.300.000 reais, né, para ter o Bruno Prachedes por mais um ano aqui no Vasco por empréstimo, tá, gente? Aí o Vasco também estaria, a proposta que o Vasco fez, né, seria, no caso, para baixar o valor do atleta, né, no final do ano. O Vasco teria a opção de compra, assim como teve no fim desse ano que passou. Só que ao invés de 24, 26 milhões de reais, já baixaria para o valor de 16 milhões de reais. Então Alexandre Matos já se mostrou que sabe trabalhar aí com dinheiro e também com menos dinheiro, né? Vocês já observam que ele consegue fazer contratações aí legais, gastando pouco dinheiro, fazendo renovações aí, né? Investindo menos do que... como se diz, menos do que de repente outrora, né, poderia ter sido investido, deixando a gente de cabelo em pé. Então, na minha opinião, uma boa notícia os valores envolvendo Bruno Prachedes. Galera, agora é o seguinte, os aniversariantes do dia. Quem está fazendo aniversário no dia de hoje, nessa sexta-feira, né, é o ex-meia atacante Zandonaide, que está completando 67 anos, jogou no nosso Vasco de 1975 a 1981, vestiu a camisa do nosso clube 122 vezes, marcando 13 gols. Ele foi campeão carioca em 1977 e também campeão da Copa João Avelange em 1981. Meus parabéns ao nosso querido ex-meia atacante Zandonaide. Outro ex-atleta do Vasco que também está fazendo aniversário no dia de hoje é o Luiz Carlos Vinck, que jogou na lateral direita, está completando 61 anos. Galera, Luiz Carlos Vinck, para quem não se lembra ou para quem não sabe, né, ele era lateral direito no nosso Vasco, e é o seguinte, foi ele quem fez o cruzamento perfeito lá no Morumbi na final do Campeonato Brasileiro de 89, para aquela cabeçada do Sorato, o golaço do Vascão, onde o Vasco se sagrou campeão brasileiro no ano de 1989. Ele também foi campeão aí carioca em 92, ganhou a Taça Guanabara nos anos de 90 e 92, ganhou a Taça Rio em 92 também, e chegou à seleção brasileira no ano de 1992, tudo isso vestindo a camisa do nosso Vasco. Então parabéns ao nosso ex-lateral direito Luiz Carlos Vinck, que está completando 61 anos nessa sexta-feira. Gente, agora virando a chavinha, falando de outro atleta, esse atleta ainda está jogando, é bem novo, é o Lucas Figueiredo, cria da nossa base. Fato é que o Lucas Figueiredo quer ter mais rodagem, quer jogar como titular, só que infelizmente aqui no nosso elenco ele não mostrou futebol para encher os olhos do Ramon Dias, sua comissão técnica, e brigar por titularidade, entrar nem que fosse ali improvisado numa ponta esquerda, como segundo atacante. Não, infelizmente, Lucas Figueiredo não caiu nas graças da comissão técnica, inclusive caiu muito aí no conceito com o torcedor na última temporada, né? Entregou muito abaixo daquilo que a gente esperava dele.
Surgiu a informação ontem à noite de que o Vasco então estaria aí acertando, né, um empréstimo de Lucas Figueiredo para a equipe do Coritiba. Então provavelmente Lucas Figueiredo deve ser emprestado para o Coritiba com um contrato de empréstimo de 1 ano com a opção de compra ao fim do contrato de 3 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões e meio de reais, mais ou menos aí na cotação atual. Então deixa a sua opinião aí nos comentários. O Vasco está fazendo bem em emprestar o Lucas Figueiredo? Sim ou não? Na minha opinião, está fazendo bem sim. É um clube que está jogando a Série B. Não, a gente não vai estar reforçando um rival aí porventura, né? Caso o Coritiba, Figueiredo se dê muito bem no Coritiba, a gente não vai estar reforçando um rival. O Coritiba vai pagar o salário dele, vai ter opção de compra. E outra coisa, se ele arrebentar, se ele jogar muita bola, por que não? A gente pode repatriar ele, né? E encorpar ele no elenco. Mas aí vai depender só do atleta, né, galera? E até mesmo se a gente não encorpar ele no elenco, o próprio Coritiba pode comprar ele colocando um dinheiro nos cofres do Vasco, ou então o Vasco pode vender ele para um outro clube, ou aqui do Brasil, ou até mesmo de fora do nosso país, para alguns mercados alternativos, de repente uma Espanha, para time de segunda prateleira, de repente na Itália, de repente ali na Holanda, né? Por que não no leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, na Turquia, ou até mesmo na MLS. Então teria mercado para Lucas Figueiredo, só infelizmente nesse momento para jogar no nosso Vasco ele não demonstrou futebol para fazer parte do plantel de 2024. Gente, outro atleta que também é cria da base, esse, ao que tudo indica, deve fazer parte dos planos da comissão técnica para essa temporada, é o atacante lado de campo, Eric Marcos, né? Eric Marcos, que terminou a temporada bem no ano passado com a camisa do nosso Vasco, só não jogou as últimas partidas porque se lesionou na reta final, mas é um jogador aí muito bem quisto, né, pelo Ramon Dias, por Emiliano, justamente por esse ser um jogador muito raçudo, um jogador bom no 1 contra 1, pega bem na bola de fora da área. Então acredita-se que Eric Marcos deve ganhar assim mais minutos, mais rodagem esse ano, assim como foi no fim da temporada de 2023. Aí só para a gente encerrar a parte do Eric Marcos, eu vou virar a chavinha para falar de outro atleta. Acompanhe o vídeo do jogador treinando firme, né, na praia aí durante as suas férias. De bola, né, gente? Continua assim, Eric Marcos. Você vai longe, chega no nosso Vascão agora, treina sua camisa. Vamos lá que a gente tá precisando de um ponto esquerda. Quem sabe, né? A solução é você. Gente, é o seguinte, agora, né? Um assunto um pouco polêmico, né? Pegou todo mundo de surpresa ontem. Eu até falei aqui no canal que dificilmente o Vasco deve contratar algum zagueiro. Fato é que essa situação aí pegou a gente um pouco de surpresa, não pelos jogadores, mas pela notícia. Que é o Miranda e o Zé Vitor podem estar deixando o Vasco. A gente já sabia disso, né? Desde o ano passado, aí de dezembro do ano passado, quando acabou o Campeonato Brasileiro, já especulava-se essa possibilidade do Miranda, que foi ali de certa maneira valorizado com a camisa da seleção de base, né, brasileira, e o Zé Vitor, que não teve muita oportunidade, não teve rodagem, e quando jogou mal, né, contra o Corinthians, inclusive, o cara fez o que quis ali em cima do Zé Vitor, né, mas enfim, fato é que a gente já sabia que eles poderiam não permanecer no elenco, só que aí tá chegando as vésperas da gente se apresentar, o time aí em montagem, a gente já anunciou 2 zagueiros, né? Eu achava naquele momento difícil, né, a contratação de mais algum zagueiro. Por que isso? Porque hoje a gente tem Manuel Capasso, o Miranda, o Zé Vitor, temos o Maicon, o Medel, que é volante, mas também está jogando de zagueiro, pode continuar jogando ou não, né? Temos aí o João Vitor, que acabou de chegar, o Robert Rojas e o Léo Pelé. Então, se a gente somar aí, somando com o Medel, nós temos hoje no elenco do Vasco 8 zagueiros, né, gente? Quase um time inteiro só de zagueiros. E há quem diga que o Vasco tem pouco zagueiro. Na minha opinião, não. Na minha opinião, se tirar o Miranda e o Zé Vitor, que com todo respeito aos jogadores, esses dois são os únicos que não têm o mínimo de requisito para continuar no elenco, a gente ainda ficaria com 6, né? Que seria aí Medel, Léo, Capasso, né? O João Vitor, que acabou de chegar, o Maicon, né? God of Zaga. E tá faltando um aqui agora. E o Robert Rojas, isso, pronto. A gente ficaria com 6 zagueiros, que ainda não é um número ruim.
Por exemplo, se o Vasco jogar no 3-5-2, 3 zagueiros, a gente teria 3 em campo e 3 na reserva. Vamos botar aí um lesionado e 2 no banco. Então, ainda não é um número baixo para zagueiros, 6 zagueiros aí. Tem muita gente já dando capaz como um jogador morto, muito ruim, só porque ele deu aquela entregada contra o Flamengo. É óbvio que a gente ficou pé da vida na ocasião, eu fiquei puto com ele, dali ele ganhou o apelido de cabaço, mas sinceramente, ele é sim um bom jogador, agora ele já está habituado, já acostumou com o elenco, já acostumou com o CT, já acostumou com o gramado, com a torcida, com a comida, com a cultura, já tirou umas férias, o salário está em dia, ele viu aí que a torcida, né, se ele jogar bem, a torcida joga junto. Eu acho, gente, posso estar errado, mas eu acho que a gente não deveria descartar o Capaz como carta fora do baralho assim, já de uma vez por todas, porque eu acho que ele tem sim uma bola para entregar. E se caso ele deixar o Vasco também, não vai ser de graça, vai valer a pena pra gente, né? Ou o Vasco de repente troca por algum outro atleta, ou coloca um dinheiro no bolso dando para fazer o investimento. Mas fato é que diante dessa notícia, né, de que Miranda e Zé Vitor devem deixar o nosso elenco por empréstimo, o Miranda tem algumas propostas do Brasil, de fora do Brasil, e o Zé Vitor tem algumas sondagens de clubes brasileiros da Série A e da Série B, eles deixando o nosso elenco, ficaríamos então com 6 zagueiros, partindo do pressuposto de que Guerry Medel fosse jogar na volância, nós ficaríamos com apenas 5 zagueiros. Aí sim, o Vasco precisaria voltar ao mercado para contratar jogador para a posição, né? Aí diante de tudo isso surgiu 2 nomes ontem à noite, o nome do zagueiro Léo Coelho, que joga no Peñarol do Uruguai. Esse nome foi muito pouco aí requerido pelo torcedor nas enquetes, a galera, até a mídia, ninguém vê com bons olhos o nome do atleta. Sinceramente, eu não conheço o jogador, para ser bem sincero para vocês, podia estar aqui lacrando, inventando modinha que eu conheço, coisa e tal, não conheço o jogador aí, Léo Coelho, mas sinceramente acho que, não sei, também, como eu não conheço, né, fica difícil de opinar. Mas aí vamos virar a chavinha, aí surgiu outro nome, esse jogador pertence ao Boca Juniors, que é o Nicolas Figal. Nicolas Figal já surgiu logo um entrave aí, porque a Net Vasco divulgou o Nicolas Figal com a reportagem que veio lá da Argentina. A fonte da reportagem é o veículo Boca Notícias, tá, gente? É o Twitter lá do Boca Juniors que né, divulga as notícias diárias do clube argentino. E aí nesse resumão aí do Boca Notícias, né, estavam falando de alguns jogadores do elenco, até mesmo do lateral esquerdo Frank Fabra, que também foi ventilado aqui no Vasco semana passada, né, gente? Segundo ali o próprio Boca Notícias, né, o Boca Juniors, o Vasco da Gama tem sim o interesse na contratação do defensor Nicolas Figal, só que na reportagem que está ali em castelhano, né, no linguajar falado na Argentina, no espanhol, na reportagem está dizendo ali que ele joga de volante, né, gente? De meio campo. Mas aí Álvaro Silva, eu fiquei encafifado, entrei na internet para ver, tanto na Wikipédia, tanto no Transfermarkt e outras plataformas. Na verdade, Nicolas Figal é zagueiro, joga como lateral direito também e pode ser aí numa eventual emergência improvisado como volante, uma situação muito parecida com a situação do Robert Rojas, tá, gente? Que faz a mesma situação, faz a posição de zagueiro, faz a lateral direita e numa eventual emergência também dá para ali improvisar na volância, na primeira volância, ali na marcação na frente da área. Dentro dessa situação é o seguinte, o jogador é argentino, já tem seus 29 anos, é um jogador aí pronto, né, para chegar e jogar, é um jogador que não é aposta, já jogou aí há alguns anos, né, titular no Boca Juniors, 29 anos, 1,80m, esse eu tô com um pouco de dúvida, porque no Transfermarkt ele aparece com 1,80m, na Wikipédia ele aparece com 1,85m, mas fato é que tem pelo menos 1,80 ele tem, chuta a bola com o pé direito. Gente, títulos, né, do Boca Juniors mais importantes foi uma Sul-Americana, uma Copa da Liga Argentina, que seria a Copa do Brasil aqui para eles lá, né, seria a Copa da Argentina lá, e um Campeonato Argentino. Só isso, o cara ganhou um Campeonato Argentino, uma Copa da Argentina e uma Sul-Americana com a camisa do gigante ali, se não for o maior, né, é o segundo maior ali, brigando com o River Plate, frente a frente ali, o Boca Juniors, né. Então é sim o nome. Ah, Álvaro Silva, mas por que ele serve pro Vasco, já que ele não tá servindo pro Boca? Sabe o que é, gente? O Boca tá repatriando, tá contratando grandes jogadores aí, jogador bom do Boca tá voltando de empréstimo, outros jogadores melhores ainda do Boca tá contratando, por isso então, né, ele pode ficar flutuando no mercado. Não é que o Boca tá desfazendo do atleta, é que ele não é titular imediato para essa temporada agora, devido a alguns jogadores estarem chegando, mas isso não impede nada dele chegar aqui no Brasil e arrebentar com a camisa do Vasco. Só que diante de toda essa situação, o jogador está avaliado aí
pelo Transfer Market por 3,5 milhões de euros, algo em torno de 18 milhões de reais, né? A gente colocando em conta aí o valor que a gente pagou no João Vitor de 25 anos, observem que é mais ou menos a média de valor mesmo aí de mercado, né? Aí o Nicolas Figal foi revelado, ele fez toda a sua base no Independiente da Argentina, né? O rei de copas do futebol sul-americano. Em 2014 ele se profissionalizou pelo próprio Independiente, em 2016 jogou no Olimpo da Argentina, em 2020 foi jogar na MLS, no Inter Miami, em 2022 veio atuar com a camisa do Boca Juniors, onde jogou aí 2 temporadas, né? E pode ser que o Boca Juniors venha colocá-lo numa eventual negociação, né? Para recuperar um certo dinheiro, que o Boca Juniors está fazendo um investimento um pouco mais forte esse ano aí, para essa temporada, né, de 2024. Galera, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? O Vasco deve fazer um investimento em Nicolas Figal? Sim ou não? É aquilo que eu falei, né, gente? Partindo do pressuposto de que Miranda e o Zé Vitor podem deixar o nosso clube, a gente botando ali o Medel na volância, que é a posição de origem dele, a gente ficaria com apenas 5 zagueiros no plantel. Se Medel vier para a zaga, 6 zagueiros, mesmo assim é um número meio que no limite, né? Se for jogar no 4-4-2, não, mas se for jogar no 3-5-2 é um número que fica meio no limite para a opção de zagueiro, né? Porque aí se um ou dois se lesionar, a gente vai ficar só com um jogador no banco. Então acredito sim que o Vasco deve trazer mais algum zagueiro, né? Para o desespero de alguns, para a alegria de poucos, né? E para a apreensão de todos, né? Porque tá todo mundo esperando aí o Vasco da Gama anunciar de repente um volante de um pouco mais de impacto. A gente sabe que jogador gigante não vai chegar, mas jogador com um pouco mais de impacto aí para volância, de repente um meia armador, ou para jogar junto com o Payet, ou de repente para fazer sombra, o outro cara para o ataque. Mesma situação, ou fazer dupla com o Verratti, ou fazer sombra ali no banco de reservas, um jogador para a ponta esquerda, ou um lateral esquerdo para substituir Lucas Piton. Então vamos aguardar. Só que aí já pegando o gancho, falando de lateral esquerdo, observe que o Vasco precisa de lateral esquerdo, até agora não surgiu nada, lógico. Daqui a pouco pode ser uma notícia aí que o Vasco acertou com algum lateral esquerdo, a gente não sabe, porque Alexandre Matos trabalha muito no silêncio, no sigilo, né, gente? Mas diante de toda essa situação, observem que o Vasco já anunciou 2 zagueiros, está especulando aí mais nome de outros jogadores para essa posição. Isso pode ser um indicativo, tá? Isso é opinião minha. Isso pode ser um indicativo que nessa temporada Ramon Dias deve usar aí muitas vezes, né? Ou até mesmo de forma aí majoritária, a formação aí, a disposição tática, que é o 3-5-2. Algo que ele fez muito no ano passado. Quero até mandar um amigo aqui, um abraço para um amigo meu aqui, Antônio Marcos, né? Nosso amigo, o apelido dele é Liso, né? Um abraço para você, meu camarada, que ele até falou isso comigo ontem, né? Que pelo perfil de contratações que estão chegando no Vasco, dá a entender que o nosso treinador deve usar aí, né, o 3-5-2 durante vários momentos durante a temporada, isso se não for a principal formação para o ano de 2024. Ou não, a gente pode estar enganado, de repente chega aí um lateral esquerdo, chega 2 volantes, né, chega mais 2 caras para meia, mais um atacante, aí pode mudar o panorama, dá para jogar no 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, enfim, fato é que hoje, né, ontem eu falei que não, eu dei minha opinião que o Vasco não traria mais zagueiros diante do panorama de ontem, mas aí atualizando toda essa situação, alguns jogadores que podem sair, então pode pintar mais uma contratação de zagueiro aí para o nosso elenco. Eu vou pedir para vocês, galera, vamos confiar no trabalho do Ramon Dias, esse é indiscutível, do Emiliano Dias, né, o pai e filho, e vamos confiar também no trabalho do Alexandre Matos. Ah, Álvaro Silva, mas a 777 não tem dinheiro, não tem transparência, e o Joshua Under prometeu e não cumpriu, não sei o quê. Ok, galera, vamos colocar isso à parte, do lado. Não vamos apagar não, porque não dá para apagar, né, certas coisas que acontecem, mas vamos deixar ali de stand-by essa situação, vamos deixar engavetar essa situação. A gente sabe o número da gaveta, entendeu? A gente sabe que tá aqui, é só abrir a gaveta e olhar de novo se for preciso, mas vamos deixar essa situação guardada na gaveta e vamos dar o voto de confiança aí para o Alexandre Matos, pro Ramon Dias, pro Emiliano, nessa montagem de elenco, né? Porque, sinceramente, na minha opinião, óbvio, os 2 jogadores que foram anunciados não são jogadores galácticos. Meu Deus, o Barcelona quer, o Real Madrid quer, o Vasco foi lá e tirou do Bayern de Munique, coisa e tal. Não é, ok. Mas são jogadores, sim, de nível, de jogadores de prateleira, aqui pro futebol brasileiro. Pro futebol aqui sul-americano, são jogadores de qualidade, sim, jogadores aí que figuram mercados importantes. O João Vitor jogou aqui no Corinthians, estava em Portugal, era reserva do Otamendi, jogando ali Champions League, jogou campeonato francês com a camisa do Nantes, campeonato português, né? A situação do Robert Rojas, o cara simplesmente ficou 5 anos no River Plate, jogando várias competições ali, levantando vários títulos
com a camisa do River Plate. Aí tem agora esse atleta aí, o Nicolas Figal, que está sendo especulado no Vasco. É outro jogador que jogou 2 anos com a camisa aí do Boca Juniors, o maior clube do futebol argentino. Foi revelado no Independente, o maior vencedor de Copas aqui da América do Sul. Então, vamos com calma, não são contratações assim galácticas, né, melhor dizendo, mas também não é o fim do mundo, não são atletas ruins, não são pé de rato, não são perna de pau, são jogadores que têm qualidade sim, e usando a coerência, aquilo que eu já falei para vocês ontem, nosso treinador com a nossa diretoria agora está começando de trás para frente ali, uma linha sólida defensiva. Hoje a gente tem o melhor goleiro do futebol brasileiro, que é o Léo Jardim. Alguns elegeram aí o goleiro do Botafogo, que é um baita goleiro também, Lucas Perry, que tá de saída, né? Tá sendo vendido aí. O Botafogo já até contratou outro goleiro aí para fazer sombra pro Gatito Fernandes, né? Mas enfim. E hoje, então, com a saída de Lucas Perry do futebol brasileiro, o Vasco tem o melhor goleiro, assim, em atividade no Brasil, é o Léo Jardim, devido aos números, né? Na última temporada aí, com a camisa do Vasco. Então a gente tem aí um ótimo goleiro, que é o Léo Jardim. A gente tem uma linha defensiva um pouco duvidosa no início do ano passado, sim, ok, mas que terminou o ano em alta, né? Terminou o ano em alta ali, com o Michael jogando bem, com o Léo jogando bem, o Medel voando, né? O Capasso não comprometeu no fim agora da temporada, mas ele teve uma lesão, ficou meses fora. Lá no início ele deu aquela entregada de paçoca lá, mas acontece, a gente tem que relevar, não pode acontecer toda hora, aí não, né? Então eu acho assim, eu acho que dá sim pra gente evoluir começando de trás pra frente. Quem sabe, né? Quem sabe chega aí um jogador de impacto pra volância, pra resolver de uma vez por todas a nossa volância, mais um meia atacante, de repente aí, né? Outros jogadores, eu vou falar disso aí já já. Agora vamos virar a chavinha. Eu peço até desculpa que eu falei demais, é porque tem que falar mesmo para deixar vocês informados, galera. É o seguinte, outra informação sobre o Luciano Rodrigues, o atacante uruguaio, né, que joga no Liverpool do Uruguai. É o seguinte, o Liverpool, a equipe uruguaia tem a preferência de vender o Luciano Rodrigues ou para a Premier League, para clubes ali da Inglaterra, ou para a Holanda, para o futebol holandês, ou aqui para o mercado brasileiro, né? Segundo aí a imprensa uruguaia, né? Seria nessa ordem a preferência do clube uruguaio, né? Inglaterra, Holanda, depois Brasil, ou seja, o Brasil seria a terceira opção para o atleta vir. Isso é o clube, tá, gente? O clube, o Liverpool, que quer fazer isso, porque o jogador já sinalizou que tem muita vontade de vir jogar no Brasil, vê com ótimos olhos a possibilidade de jogar no Vasco da Gama e vê melhor ainda, né, a possibilidade de ser treinado pelo mito, pelo monstro aí que é o Ramon Dias. Aí diante dessa situação toda, a 777, o Vasco, Alexandre Matos, a galera, a cúpula do Vasco aqui, Ramon Dias, todo mundo vão se reunir no dia de hoje, no dia de amanhã, os representantes da 777 que vão chegar, né, ao Brasil, junto com Alexandre Matos, vão se reunir para debater aí, para chegar num denominador comum, num valor interessante para o Vasco e para o Liverpool do Uruguai, para aí sim formalizar uma proposta em concreto para tentar comprar o atacante uruguaio de 20 anos que pega muito bem na bola, bate falta, corre, é aguerrido e outra coisa, ganha títulos, tá, gente? Na seleção do Uruguai não foi diferente. Nesse ano que passou ele levantou taça com a seleção de base do Uruguai, então seria uma ótima aquisição para o nosso Vasco. Galera, agora virando a chavinha é o seguinte, o Campeonato Carioca, né, vai começar aí logo mais. O nosso Vasco pode disputar uma partida do Campeonato Carioca lá em Manaus, na Arena Amazonas, tá, gente? Então o nosso Vascão pode disputar aí uma partida do Campeonato Carioca lá em Manaus. Lembrando que a última vez que o nosso Vasco disputou uma partida em Manaus foi em 2022, uma partida válida pela Série B, diante a equipe no Guarani. Na ocasião, a partida terminou pelo placar de 0-0, né? Então é boa notícia, né, pra galera aí de Manaus, pros manauaras, né? Um casaca no coração para todos vocês aí de Manaus, que não só de Manaus, né, mas do estado inteiro do Amazonas aí, que torcem para o nosso Vascão. Um casaca para vocês, um abraço para cada um de vocês. Manaus é muito Vasco, né? E vocês vão ter a possibilidade de ver o nosso Vascão de perto. Gente, dito isso, né, o nosso Vasco da Gama, no momento a qual eu tô gravando para falar com vocês aqui, tá jogando, né? Já tá no segundo tempo, tá vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Macapá. Nosso lateral direito ali foi fazer um cruzamento no início da partida, o goleirão do Macapá, coitado do goleirão, foi pegar a bola aqui, a bola passou, bateu no peito dele, entrou, foi um frangaço. Papai do céu abençoe esse goleiro, porque eu já peguei no gol minha vida inteira, ainda pego ainda aqui jogando as peladas. Eu sei que é ruim, né? Que Deus abençoe o goleiro do Macapá para ele botar a cabeça no lugar e conseguir seguir a carreira dele, mas fato é que o nosso Vasco está estreando com o pé direito aí na Copinha São Paulo. A escalação do nosso time para esse jogo, gente, a ordem não é essa, mas é conforme foi divulgado, tá?
o goleiro Lete, o Vitor Manuel, Vitão, Roger, Leandrinho, Lucas Eduardo, Guilherme Estrela, João Pedro, Paulinho, Léo Jacó e Cauã Paixão. O capitão da nossa equipe é o Lucas Eduardo, tá, gente? Então essa é a equipe que iniciou a partida diante do Macapá na estreia do nosso Vascão na Copinha Sub-20, muito conhecida também como a Copinha São Paulo. Gente, dito isso, né, vamos virar a chavinha. É o seguinte, nosso estádio de São Januário, né, passou por reparos agora no fim de dezembro, tá com gramado top, lindo, lindo, lindo. Você já acompanha essa imagem sensacional na tela. Então, nosso Vascão aí aproveitou esse tempo que a gente ficou aí, já vai fazer um mês, né, sem competições aí oficiais, para dar aquele talento no nosso gramado. Lembrando que o gramado de São Januário foi trocado no ano passado, naquele período que São Januário ficou fechado por 3 meses, né? Então a 777 trocou todo o gramado, colocou um gramado semi-híbrido, né? Um gramado ali com 2 ou 3 tipos de grama, se eu não me engano, com grama de inverno, né? Para ele não queimar tanto, não ficar amarelado, não ressecar, para depois, quando chegar o tempo das chuvas, né, o gramado tá fraco demais, aí ficar o campo todo pelado, assim como acontece no Maracanã. Então o gramado de São Januário tá top, né? Tá um tapete só esperando aí o momento dos nossos jogadores fazerem a estreia nessa temporada pelo Campeonato Carioca. Meus amigos e minhas amigas, então, de momento que eu tenho para trazer para vocês é isso, tá? Se eu ficar falando muito aqui, é mais do mesmo. Eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se tiver alguma notícia real, de real impacto, muito importante, ainda nessa sexta-feira, nem que for meia-noite, 1h da manhã, eu venho aqui, eu boto um vídeo para vocês e deixo vocês informados. Caso não aconteça nada de tão extravagante, tão estrondoroso assim, eu broto aqui na normalidade de amanhã, muito conhecido também como Sabadão. Valeu, família, tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!